Acho que já está gravando. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Estude Comigo. O meu objetivo aqui é gravar o meu momento de estudo como uma forma de potencializar o meu aprendizado e também, claro, gerar para você um conteúdo de qualidade para você que está aí na reta final estudando para o concurso da Petrobras, técnico em administração, né? Aquisição de bens e materiais, até esqueci o nome. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, vamos lá, para a gente continuar estudando. Então, nos vídeos anteriores a gente fez esse edital verticalizado, eu venho aqui trazer mesmo uma revisão geral bem rapidinha, e agora a gente vai continuar falando sobre a parte de administração, falar sobre a gestão por processo. Então, na gestão por processo, a gente vai avaliar como os processos são executados, quais são as entradas e saídas, quem são os responsáveis, quais são as regras e os procedimentos envolvidos naquela organização e como as atividades realizadas podem ser aprimoradas para se obter um resultado cada vez melhor. Né? Então, já falamos sobre qualidade, aqui a gente volta bastante sobre falar sobre qualidade, mas a ideia é que é o seguinte: existe o processo, a atividade e a tarefa. Então, o processo é o macro, é a visão geral, a atividade é o meio e a tarefa é a mínima função. Então, no processo, a gente também existe o macroprocesso e o microprocesso, e a tarefa também é muitas vezes chamada de procedimento, mas é só para a gente ter uma visão de grande, médio e pequeno. A BPNM é a técnica que vai fazer essa gestão, analisando o as is, como que é, e o to be, como que vai ser, e ela se organiza através de uma estrutura, né, que é uma arquitetura do processo, que é ter uma visão de qual é o contexto em que ele está, o mapeamento, que é ver exatamente qual é a sequência de atividades realizadas, a padronização, que aqui está falando mesmo de uma organização de tarefas padronizadas, a modelagem, que é uma representação, talvez até visual, né, para a gente entender como que funciona esse processo. A transformação, que são as possibilidades de mudança dentro do processo, da atividade ou da tarefa, e o controle, que é essa necessidade de estar sempre analisando e gerenciando o processo como um todo, a atividade e as tarefas. Tá certo? As ferramentas aqui são o fluxograma, é a ferramenta talvez mais utilizada, né? Se utiliza muito o fluxograma. E aí tem várias técnicas de leitura de fluxograma. Vale a pena você estudar, mas é um conteúdo muito específico. Para revisão geral, eu não trouxe. Também a ferramenta de melhoria contínua, que é a Kaizen, que a gente já falou, que é aquela melhoria gradual, né? Ou o serviço de reengenharia de processos, que é quando você vai repensar e reprojetar tudo. Então perceba que a melhoria contínua é o oposto da reengenharia. A reengenharia você tira tudo e faz de novo. Na melhoria contínua, você melhora aquilo que já está pronto. São melhorias graduais, bem pequenininhas. O método Six Sigma ou Seis Sigma, que é uma abordagem que visa eliminar praticamente zero todos os defeitos com base em dados e fatos estatísticos. E a ideia é zero falha, qualquer que seja o processo. O CIPOC, que é a análise, é uma sigla, né? Então, vai analisar os fornecedores do processo, suppliers, as entradas, o processo em si, que está sendo melhorado, as saídas do processo e os clientes, quem está consumindo aí esse processo. Outra ferramenta é a avaliação da maturidade em processo. Então, que nível que é esse processo? Está muito tempo assim?
quanto tempo que ele é feito, isso tudo é essa avaliação de maturidade. O último ponto aqui dentro da administração é sobre o atendimento ao cliente. E aqui o estudo é do comportamento do usuário, dos funcionários da organização em si e também das condições físico-ambientais em que esse serviço é prestado ou que esse produto é realizado. Bom, aqui a ideia é para prestar um bom atendimento, é muito importante ter mecanismo de retornos adequados, e foi por isso que nasceram as ouvidorias. Os órgãos públicos, eles são obrigados a entregar uma carta de serviço ao cidadão, que é o quê? Que é dizer o que que ele presta ali, o que que aquele lugar está prestando para a sociedade. Eles têm que fazer isso. Outra, questão para excelência no atendimento ao cliente é a padronização. Só que é muito importante entender que padronizar processos é diferente de padronizar o atendente, porque o atendente muda, né. É claro, a nossa pessoalidade, mesmo que a gente preste um serviço impessoal, a sua pessoalidade ela sempre vai deixar uma marca. Quais são os requisitos, então, de excelência quando a gente fala de atendimento ao cliente? Primeiro, relevância. O produto ou serviço como fonte de benefícios e soluções para o cliente. Então, esse atendimento ele vai gerar solução? Reconhecimento. O cliente ele deve perceber a empresa, a organização como única, como necessária para ele. A receptividade, como que esse cliente ele é recebido? Ele precisa ser bem recebido. Responsividade, dar respostas e informações ao cliente, tanto no pré-venda quanto no pós-venda. Então, às vezes, existem muitas empresas que são assim, enquanto o cara está comprando, ele é muito bem tratado, mas enquanto ele está andando na rua ou depois que ele comprou e o problema aconteceu, pronto, você não tem resposta. Isso mina o atendimento ao cliente. Então, um dos pontos é a responsividade. E o último é o relacionamento mesmo, né, que é você ter como objetivo você criar, estabelecer um bom relacionamento com o seu cliente. E aí um método que se utiliza é o método Serviqual, que vai analisar a expectativa do cliente menos a experiência que ele teve e aí você vai medir qual foi realmente a qualidade desse atendimento. Através de um questionário com 22 questões, vai medir a confiabilidade, a garantia, o que que é tangível desse atendimento, a empatia e a capacidade de resposta. É um pouco do que a gente já falou aqui antes. Bom, aqui eu encerro o bloco número 1, que é a parte de administração. Depois a gente vai continuar os nossos estudos e eu espero que você esteja gostando. Se está gostando, continue estudando comigo, eu espero que isso seja útil para os seus estudos também. Tchau, tchau.